que isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Olá, família de Pentecostes, com muito amor, eis-me aqui, Senhor, mais uma live para a honra e glória daquele que tem um nome acima de todos os nomes, daquele que seu semblante traz a majestade e a beleza, sua morada traz a felicidade e o poder. Jesus Cristo, nosso Rei Salvador. É com essa alegria que eu começo, porque a alegria do Senhor é a minha força. Só a graça de Deus me basta. Amém? Saudando a todos com a paz do nosso Senhor, que excede todo entendimento. Que a paz esteja com todos vocês. Amados e amadas do canal, trago aqui mais uma live e nesta live um tema que é complexo para muitos. Muitos não têm o entendimento e por não ter o entendimento, não se aprofundar, faz com que um texto fora do contexto vire pretexto. E é por isso que eu estou aqui, para que você possa ter o entendimento desta passagem. Qual é a passagem, Maria? É a passagem dos talentos. Um homem, um patrão, que vai viajar e chama 3 homens. A um, ele dá 5 talentos, que é 5 moedas de prata. A outro dá 2 talentos, devido à sua capacidade. Cada um devido à sua capacidade. E ao terceiro dá 1 talento. E esse patrão viaja. E quando esse patrão volta, aquele que recebeu 5, granjeou e multiplicou. Trouxe para o patrão 10. Aquele que recebeu 2, granjeou também, trabalhou, multiplicou, entregando para o patrão 4. E o que recebeu 1 foi enterrou, porque achava que o patrão era rígido, e que o patrão ele colhia onde não semeava. Tudo isso o último relatou.
Então, o último, Jesus chama de servo mau e infiel. Só que essa passagem está no capítulo 25 de Mateus e a gente pode ler o versículo 29, que Jesus vai dizer: tirai o talento, dai ao que tem 10, porque aquele que tem abundância terá mais. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha, muitas pessoas ficam nessa complexidade de não ter o entendimento e logo julga. Diz logo que Deus é um Deus vingador. Logo diz que Deus é um Deus que vem e vai tirar o que a pessoa não tem. Não é isso, criatura. O Senhor quer dizer aqui que aquele que Deus capacita, Ele capacita para sempre ter o crescimento. Então, o que acontece? O que Deus deu 5 talentos, granjeou 10. O que Deus deu 2 talentos, granjeou 4. Multiplicou. E aquele que Deus deu 1, enterrou. Não fez nada. Então, o que é que Deus vai dizer? Servo mau e infiel? Por que tu não deste esse talento ao banqueiro? Porque quando eu voltasse, teria gerado juros. Só que, o que Deus quer dizer aqui? Que deu talento àquele que tem 10, porque o que tem terá em abundância, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que é que vai ser tirado? O Senhor quer dizer que quando Ele nos capacita, Ele faz com que a gente tenha força para frutificar, para produzir mais, porque Deus nos dá a ferramenta. Então, aquele que enterrou, nada fez. Porque eu vou fazer uma pergunta a vocês. A gente colhe o que a gente não planta? Não tem condições. Se você não planta, o que você vai colher? Se você não tem o plantio, claro que nada você vai colher. Assim, é esse homem que enterrou. Ele enterrou, ao invés de ele multiplicar, ele enterrou. Ele não produziu nada. Aí o Senhor está dizendo que capacitou ele, porque se ele ganhou 1, era para ele granjear 2. Ele produzia 2, trabalhando, granjeando, se esforçando, mas ele enterrou e nada fez. Nem entregou o banqueiro para produzir juros e não fez nada. Entregou a única moeda que Deus deu a ele, ele entregou. Por isso que ele é um servo mau e infiel. E por que vai ser tirado dele? Até o que ele não tem. Porque Deus fala aqui nesta parábola de acordo com o sentido. Se você professa prosperidade, Deus vai te dar em abundância. Mas se você professa escassez, você nada vai ter. Até aquilo que Deus te deu, Deus abençoou, você vai fazer com que, com o seu pensamento, você destrua. Por isso que Deus, quando dá, Ele dá em abundância. E que a gente produza cada vez mais o que nós temos. Se Deus te deu pouco, no muito Ele vai te dar. Se você realmente fazer com que aquilo produza alguma coisa. Mas se você enterra os talentos que Deus te deu, se você não planta, como é que você vai colher? Então Deus fala aqui, nessa parábola, esse que enterrou tem um sentimento de escassez, de derrota. Não tem um sentimento de prosperidade. Então isso vai de acordo com o sentimento. Se você agradece a Deus o pouco que você tem, Deus te dará em abundância. Mas se você reclama, eu não sou próspero, eu não tem sentido para mim fazer tal coisa, eu não tenho ferramenta para aquilo. Se você não busca, como é que você vai ter? É como eu falei, se você não planta, você não colhe. Se você não trabalha, você não produz. Se você não rega aquela raiz, não vai criar nada ali. Então, Deus te dá força. Só que se você quer fraqueza, se você vai dizer, sou um derrotado, sou uma derrotada, eu nada tenho, Deus não olha para mim, você só reclama, criatura, como é que você vai produzir alguma coisa? Então, se Deus te capacita, você vai tirar essa capacitação de você. É você mesmo que tira com a sua consciência de não prosperidade, com a sua consciência de não produzir nada, com a sua consciência de derrotismo, de pessimismo. Porque se você busca uma porta de trabalho, de emprego, aí na primeira entrevista você leva um não, aí desiste. Eu não nasci para nada, eu não nasci para trabalhar, eu não nasci para ter nada. Se você desiste e não busca, como é que Deus vai te abrir a porta se Deus não está vendo perseverança da tua parte? Só está vendo murmúrio, você só faz murmurar,
Você não agradece até o pouco que você tem. Você só faz murmurar. Você quer muito sem querer produzir nada. É isso que Deus está trazendo aqui nessa passagem. Porque Deus capacita a cada um de nós de acordo com a nossa capacidade. Se a gente busca, Deus dá a força da gente produzir mais. Mas se a gente, até aquilo que Deus deu a gente não faz por onde frutificar, vai ser tirado. Porque a gente tem um pensamento de derrotismo, de pessimismo, de escassez, tem um pensamento de não ser próspero. Isso tudo é maldição. Você vai se amaldiçoando, e você não consegue dar o primeiro passo, porque você mesmo parou. Deus está dizendo, dá o passo, que eu sou o chão, vai, mas você não quer sair do lugar. Aí você vai perdendo os dons, vai perdendo os talentos, vai perdendo a bênção que Deus te deu. Então, não é Deus que vai tirar, é você mesmo que vai fazer com que os talentos, ele não produzam nada. Por isso que Deus está dizendo aqui, tire o talento dele e dá àquele que produziu 10, porque aquele que tem terá em abundância. E aquele que não tem, até o que tem será tirado. Porque se Deus te capacita com bênção, e se você se amaldiçoa, você atrai para você um pensamento de maldição, um pensamento de escassez. Como é que você vai ser próspero? Como é que você vai produzir alguma coisa se você não está trabalhando com a ferramenta que Deus te deu? Então a ferramenta que Deus te deu, tu está fazendo com que ela enferruje e para nada sirva. Então você mesmo é que se derrota. Você mesmo é que tira de você aquilo que Deus te deu. É isso que essa parábola informa. Não é que Deus é vingador, não é que Deus pune. Deus não pune. Deus só vai dizer a você, eu te dei. E você não quer fazer que frutifique, que produza. Então você vai ficar com pensamento de escassez, de derrotismo, de pessimismo. Tem gente que vai fazer um trabalho e vai dizendo logo, meu Deus, isso não vai dar certo. Olha aí, o pensamento de escassez, já se derrotando, dizendo que não vai dar certo. Aí o pensamento negativo vai produzir negatividade, não vai produzir uma coisa boa que é a positividade. Então, sempre faça com que o que Deus lhe deu transforme em abundância, pedindo a Ele força para vencer, pedindo a Ele perseverança, constância, consonância, pedindo a Ele de acordo com a vontade dEle, que seja feita sempre a vontade do Senhor, porém que você possa produzir, porém que você possa perseverar, não desista. Com a ferramenta que Deus te deu, agradece. São Francisco vai dizer assim, comece fazendo o necessário, depois você faça o possível e logo você vai ver o impossível acontecer. Amém? Fica na paz, deixa teu like e que você entenda essa passagem que está em Mateus, no capítulo 25. Eu li o versículo do 29 em diante, quando Deus diz, tire o talento e dê àquele que tem mais, porque aquele que tem terá em abundância, porque está buscando. E aquele que não tem, está ali parado, nunca vai ter nada, porque se sente um derrotado, é um pessimista, murmura, mais do que agradece, agradeça o pouco que você tem, que Deus transforma no muito. Agora, se você ficar com esse pensamento de derrotismo, esse pensamento de que não é próspero, de que é um derrotado, de que não tem vitória, aí você realmente vai ter um pensamento de escassez, de derrotismo, e você não vai dar o primeiro passo. Amém? Fica na paz, deixa teu like, ajuda o canal e entenda a passagem dos talentos. Não enterre os seus talentos, produza. Faça produzir mais frutos. E o pouco que você tem, agradeça, porque Deus te dará em abundância. Tchau, tchau, gente. Fica na paz.